Olá, jornadeira de plantão, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Estou aqui de visual novo hoje e a gente vai fazer uma live surpresa especial Brasília. Por que que eu quis trazer esse assunto aqui hoje? Muitas vezes a gente tem a impressão de que nós não somos organizadas, que nós não somos produtivas e que a gente está sendo a agenda de outras pessoas. E quando isso acontece, o que que a gente precisa fazer para que a gente não se torne a agenda de outra pessoa? Para que a gente não se torne um instrumento de outra pessoa, para que essa pessoa chegue aonde ela quer chegar e a gente fique para trás. Imagina que você tem um sonho muito grande, muito gigante e que de alguma maneira outras pessoas usam o teu tempo para tirar de você suas informações, para tirar de você o seu tempo. Enquanto isso, você fica atendendo elas na tendência de ajudar pessoas e acaba não fazendo aquilo que você precisa fazer por você mesma. Entende? Então hoje eu quis trazer isso, porque quando eu decidi que eu vinha para Brasília, eu decidi que eu precisava fazer isso por mim e pelos meus negócios. E coloquei várias coisas de lado. E aí eu fui perguntada: "Nossa, mas você vai para lá para quê?" E aí quando eu expliquei o motivo, a pessoa não entendeu. E tá tudo bem ela não entender, porque é o meu projeto, são as minhas vivências e é aquilo que eu desejo fazer. Então, realmente, o fato dela não gostar ou não entender não interfere naquilo que realmente vai ser feito. A luz está estourando bastante aqui, porque como vocês estão vendo, eu estou em frente a um janelão aqui do hotel e eu não consigo controlar a luz do sol, né? Então tá estourando um pouquinho, mas o importante é o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês. Então são 4 verdades sobre a produtividade que ninguém te conta. Ninguém fala para você que isso vai te ajudar. E a primeira delas é incrivelmente não ser a agenda de outras pessoas. Bom, enquanto eu estava aqui fazendo os meus estudos, né, eu restartei meu dia. Vou começar como eu comecei o dia de hoje. Eu levantei muito rápido porque eu tinha que sair 3 horas da manhã de casa para pegar o voo das 4 e chegar aqui em Brasília quase 7 horas da manhã. Quando eu fiz isso, eu deixei de praticar o meu momento de meditação, meu horário da manhã, né, meu milagre, minha hora de sorrir. Então eu não meditei, eu não fiz minha leitura, eu não fiz meu exercício físico e eu não fiz as coisas que eu gosto de fazer todos os dias de manhã. Quando eu fiz isso e cheguei, passei a viagem, cheguei aqui no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu momento de descanso e restartar meu dia. Então, eu deitei na cama, desliguei o aparelho celular e deitei e dormi. Quando eu acordei, eu fiz aquilo que eu faço todos os dias. Então, eu fiz o meu milagre da manhã, fiz a minha leitura, fiz o meu momento comigo, meditei, fiz um pouquinho de exercício, marotinho, tá? 15 minutinhos só para cumprir a tabela aqui, para eu não esquecer de mim. Tô sentada no chão. E acabei fazendo esse momento aí de novo da manhã. Quando eu fiz isso, eu senti que realmente eu restartei meu dia e que meu dia iniciou de verdade. O meu dia iniciou lembrando das coisas que eu gosto de fazer e que eu precisava fazer. E isso foi primordial. Acordei de bom humor, acordei renovada e pronta para fazer uma live aqui surpresa sobre um assunto que eu tive um insight enquanto eu dormia. E por que que eu tive esse insight? Quando eu fiz todo esse processo e terminei e decidi que eu vinha aqui fazer essa live, eu fui olhar o meu celular. E quando eu olhei, tinha várias mensagens de um monte de pessoas. Tipo, posso te falar, posso conversar com você agora? Posso te ligar daqui 10 minutos? Quero falar com você, me atende. E o que que acontece? Essas pessoas não estão com tanta pressa, porque se tivesse com pressa, semana passada eu mandei um recadinho. Eu falei, gente, eu vou viajar, eu não estarei em Cuiabá. Eu preciso que você antecipe todas as suas reais condições
para que a gente possa tratar esses assuntos, porque quando eu chegar lá, eu não sei como é que vai ser a metodologia, como é que vai ser a dinâmica do dia e eu não sei se eu posso te atender. E quando eu vi essas pessoas entrando em contato, sendo que eu já tinha avisado que eu não estaria tão disponível, eu não sabia como ia ser o dia de hoje. Está sendo muito mais leve do que eu pensei que fosse. Então eu achei que eu ia chegar. Eu estou querendo visitar uma basílica aqui de Brasília. É a primeira vez que eu venho para cá para ficar. Eu sempre passo ou em ponte aérea ou duas vezes que eu viajei de ônibus e carro para ir para o Nordeste. Eu passei por aqui, acabei ficando aqui, mas eu não conhecia a cidade. Então é a primeira vez que eu venho para ficar. Então eu achei que hoje eu ia conseguir fazer isso e não fiz ainda. Mas na quinta-feira eu vou ter um pouquinho de tempo e eu acho que eu vou fazer na quinta. E aí quando essas pessoas começaram a me cobrar, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu falei, gente, não tem urgência. Porque se tivesse urgência, não estava falando comigo só agora. Eu fiz um pré-preparo para vir para cá. E por que a pessoa não, as pessoas não usaram esse momento? Eu tive 2 dias da semana passada que eu deixei reservado para atender pessoas e essas pessoas não utilizaram esse tempo. Então, por qual motivo as pessoas te usam como agenda delas? É pelo simples fato de que elas não se adequam a elas mesmas. Então, elas têm uma ansiedade e uma necessidade de fazer com que as pessoas girem ao redor delas, quando na verdade as pessoas precisam respeitar o horário e o tempo das outras. Elas precisam entender que o outro também precisa de um tempo e que o outro também tem horários para responder uma mensagem, atender uma ligação. Nem sempre é possível. Aí o que eu fiz? Eu entendi essa dinâmica dessas pessoas, respondi tudo que eu poderia responder nesse momento, porque eu tô um pouquinho confusa de horário. É só 1 hora, eu tô acostumada a ir em São Paulo e ficar com esse gapzinho de horário, mas eu acabei dormindo e perdi a noção de tempo. Então aqui são 1h40, né? 1h50, não sei, não tá dando pra ver aqui, porque o celular tá no dispositivo aí da live. Então, eu ainda não almocei. Eu vou finalizar a live aqui com vocês e vou almoçar. E sim, as pessoas precisam entender que você não está disponível para elas, que você não veio ao mundo para atender somente a elas, e sim primeiro a você mesma, aos seus propósitos, aos seus objetivos. E não há problema nenhum em falar um não gentil para as pessoas. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem e falei: olha, eu estou em Brasília, conforme falado na semana passada, e eu não vou poder te atender agora, porque agora eu preciso almoçar. Eu ainda não almocei. E para ter essa reunião com você, eu vou investir 1h30, 2 horas, para a gente resolver tudo que precisa ser resolvido. Então, para que eu tenha um bom tempo com você, eu vou almoçar primeiro e aí mais tarde eu volto. Aí a pessoa respondeu: ah, mas mais tarde eu não posso. Eu falei: bom, então eu não consigo ficar sem almoçar. Aqui é uma região bem diferente, né? Brasília, se você está no setor hoteleiro, você tem poucas opções de comer. Se você está no setor disso e de aquilo, você tem poucas opções. Você tem que pegar um Uber e ir mais longe para você fazer uma refeição. O hotel que eu estou não dispõe de refeição no quarto. Então eu tenho que ir atrás da minha refeição. Eu não posso ficar sem comer porque a pessoa não consegue se organizar lá e traz essa falta de organização para o meu dia a dia, né? A gente precisa manter um respeito entre um e outro sem que isso nos fira, sem que isso tire de nós o nosso objetivo. Então, o objetivo hoje é trazer informação para vocês, é sim me concentrar aqui no Jornada. Nossa, como eu falei para vocês, tá? Não dá para controlar o sol. Então agora eu já tô vendo ele bem forte no meu rosto. E aí eu vou te trazer as 4 verdades da produtividade. A primeira delas é que você não pode se tornar agenda de ninguém. Você tem que ter e ser a sua própria agenda. Você tem que delimitar os seus bons horários e entender que quando você libera espaço para o outro fazer da tua vida o que ele bem quiser,
você deixa de alcançar aquilo que você deseja. Você deixa de galgar mais um passinho em prol de você mesma. Então faça isso de uma maneira leve, gentil, amorosa, respeitosa, a maneira com que você gostaria de ser tratada também. E se você faz com que os outros te tratem de maneira imediatista, já começa agora a pensar em como você tem tratado as pessoas e o que elas estão espelhando para você. E para mim isso foi primordial na hora de mudar a chavezinha, porque eu tinha muita dó de deixar pessoas me esperando uma resposta, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja por até uma ligação. Eu ficava com dó de não atender as pessoas. E aí quando você fica com essa dó, com esse sentimento de que você está fazendo mal, você está realmente fazendo mal, mas é para você mesma. Então repensa aí, eu estou sendo a minha agenda ou eu estou sendo a agenda de outro? Eu estou trabalhando em prol dos meus objetivos ou eu estou trabalhando em prol dos objetivos do outro? Isso vai me levar onde eu quero chegar ou isso vai apenas aliviar a ansiedade do outro? É de uma maneira respeitosa, é de uma maneira a contribuir com a vida do outro também. Porque talvez o outro nem saiba que essa possibilidade está existindo. E ele acaba encontrando dentro de você um gancho para só não fazer o que ele precisa fazer também. E talvez você esteja ajudando essa pessoa. O segundo ponto de hoje é uma verdade que é muito bacana. O Jerônimo Temel, ele é um cara assim, mago de produtividade, de organização, de uma vida nível A. E com ele eu aprendo muitas coisas. E ele tem um livro falando sobre produtividade para quem quer ter tempo. E ele fala desses 4 pontos, esses 4 pilares e essas 4 verdades que a gente precisa entender aí para ser um pouco mais produtivo. E quando ele fala que produtividade não é se ocupar, eu trouxe isso aqui para vocês já. Então, quando a gente tem um dia lotado de coisas que só ocupam nossa agenda, você não está alcançando o seu objetivo, você não está chegando a lugar nenhum. Se você tem um dia repleto de atividades e você chega no final do dia e fala: ah, hoje eu não paguei uma conta, esqueci de pagar uma conta, esqueci de ir na escola levar um documento das crianças, esqueci de fazer o que meu marido pediu, esqueci do acordo que eu tinha com o cliente, esqueci do prazo de um projeto. Isso são todas coisas que lotam a nossa agenda e que deveriam ser elencadas como prioridade. E aí no momento, obrigada Edileuza, obrigada meninas, a Josi também, até esqueci de falar oi, né? A Vivi, a Josi, Edileuza, obrigada meninas, é muito bom saber que vocês estão sempre aqui, tá? É, e aí quando você se ocupa de coisas que você não consegue tirar proveito disso, você entende que você está saindo, né? Nós estamos saindo do nosso eixo de equilíbrio. Como é que é uma vida equilibrada? Eu não sei como é que é aí no seu dia, eu não sei qual que é a sua dificuldade, se é de falar não, se é de delegar, se é de fazer uma lista semanal. O que importa nesse momento é que você saiba e tenha consciência do que é estar em contexto com você mesma, do que é produzir para você, do que é colocar a tua vida para produzir efeitos que vão ser benéficos para você. Então, quando a gente se acumula de tarefas e essas tarefas não são possíveis de serem realizadas todas num dia só, a gente precisa avaliar 2 coisas. Primeiro, a quantidade de tarefas que eu coloquei para aquele dia, realmente um ser humano consegue fazer? Analisa aí se é isso. Ponto 2, se é possível de ser feito. Eu estou elencando as prioridades e colocando elas como prioridades reais ou elas estão apenas sendo um instrumento para apagar incêndios? Então, ouve bem teu coração, analisa bem as coisas do seu dia e pensa aí, são coisas possíveis de um ser humano fazer?
e se são possíveis? Eu estou elencando as prioridades dessas coisas? Eu realmente estou entendendo o que precisa vir primeiro, o que pode ser depois? Talvez você tenha uma louça para lavar. Tá tudo ok, eu também tenho louça para lavar todos os dias. Mas talvez você não tenha a louça para lavar e mesmo assim você postergue em fazer uma outra atividade. Isso também te prejudica. Isso também te tira do teu senso comum. Você precisa limpar a casa, mas não faz porque hoje não tem a louça para lavar e talvez se eu não começo a lavar a louça eu não consigo fazer outra coisa. Então é muito importante avaliar o que é necessário, o que realmente é prioridade, o que é urgência, o que é emergência. Eu já fiz um vídeo que está aqui no meu IGTV falando sobre a matriz da prioridade. Lá no Telegram tem um áudio falando sobre a matriz de prioridades e é um método muito efetivo para que você elenque e distribua essas tarefas dentro desse quadrante e saiba o que você precisa fazer antes, o que você precisa fazer depois, o que está dentro do teu contexto aí de atividades de urgência, o que são atividades emergenciais e como você vai fazer para não tornar tudo emergência na tua vida, não tornar não tornar a tua vida um corpo de bombeiros, onde você sai o tempo todo com a sirene ligada, enlouquecendo todo mundo, para que você possa fazer aquela atividade, cumprir aquela atividade e mais um dia apagar 10, 20 incêndios, quando na verdade você tinha que estar fazendo coisas que vão realmente te levar ao seu objetivo, certo? Meninas, eu queria saber se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. Essa live vai ficar gravada, mas é importante que eu saiba para entender se aqui a internet está pegando direitinho, tá? Tô no meu 4G aqui, comendo solto. Bom, outro aspecto importante, então nós já falamos de 2 aspectos. A gente já falou, legal, Edileuza, obrigada, tá? A gente já falou de não ser agenda de outras pessoas e a gente já falou sobre não ocupar-se, né? Que ocupar-se não significa diretamente ser produtiva. O terceiro ponto hoje é ter a consciência e o amor próprio de que as tarefas nunca vão terminar. Não é porque hoje eu sou um pouquinho mais organizada que as minhas tarefas acabaram. Na verdade, elas se tornaram uma lista muito bem clara das coisas que eu quero fazer. Elas se tornaram atividades que eu consigo ter um início, um meio e um fim. E quando eu finalizo elas, eu sei que eu estou chegando mais próximo da minha meta. Entende? Então, observa aí que as suas tarefas sempre têm um ciclo e se esse ciclo é saudável. Quando você termina elas, por exemplo, semanalmente eu sei que eu preciso parar e olhar para o meu planner. Isso é semanal. É uma atividade que na minha mente ela está muito clara. Eu sei que a cada semana eu preciso fazer. A cada 15 dias eu preciso comprar frutas e verduras? Não sei. Como é que é aí na tua casa? A cada 30 dias eu preciso olhar para o meu planejamento financeiro? Não sei. Eu olho para o meu planejamento financeiro diariamente. Passo 15 minutinhos do dia dando uma olhadinha nas contas, checando se está tudo ok, se as pessoas me pagaram, se eu paguei as pessoas, se elas estão organizadas, se chegou algum imprevisto, como essas contas de início de anos, as contas surpresa, né? Nunca dá para saber quanto você vai gastar de material escolar, por exemplo, mas é um hábito que foi implementado, foi algo que virou uma rotina. Mas não significa que uma vez que eu fiz elas vão parar, elas vão deixar de existir. Sempre existe um ciclo de tarefas que a gente precisa se concentrar para concluir. A não ser que você não tenha cliente nenhum, ou mesmo que você não tenha cliente nenhum, quais as atividades você está fazendo para trazer clientes para você? Seja para vender teus produtos, seja para vender teus serviços, quais são as atividades que você precisa fazer diariamente, semanalmente e mensalmente para atrair esses clientes ou para cumprir com as atividades com esses clientes. Então, quando você desenvolver esse amor próprio, esse sentimento de que
Tudo bem, as tarefas não deixaram de existir, mas eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. Você vai sentir esse calor com você mesma, esse carinho, esse aconchego, isso vai te tranquilizar. Isso tira essa ansiedade, sabe? De querer as coisas todas prontas para ontem, porque você começa a entender que existe um ciclo de tarefas. Existem coisas como ir num banco cancelar uma conta e isso aí, ok, terminou, não vai mais existir. Mas existem os ciclos de tarefas que você precisa fazer diariamente. E quando você entender que isso tá tudo ok e você não precisa terminar todas as tarefas todos os dias, você vai começar a se sentir mais leve, mais acariciada por você mesma, menos ansiosa, e isso vai te dar uma sensação de bem-estar muito maior do que quando você estava com o sentimento de toda hora pensar em coisas que você precisa fazer, baratinando a tua mente, te tirando do estado mental da tranquilidade. Não estou dizendo que a gente tem que ficar zen pro resto da vida, que a gente tem que ser zen pro resto da vida. Eu só estou te dizendo que essa compreensão de que as tarefas nunca vão deixar de existir vai te trazer uma serenidade maior e um entendimento de que quando você não conseguir cumprir essas tarefas, está tudo bem, entende? Está tudo tranquilo e você pode e deve elencar tarefas prioritárias. E nem sempre você vai conseguir fazê-las todos os dias, mas que você já tem um planejamento para que você faça elas assim que possível. Porque se elas realmente são importantes, você vai encontrar um tempinho para fazê-las, você vai separar um bloco para fazê-las. Dentro desse mesmo conceito, é que eu tô falando sem script, então eu tô pensando aqui, já pensando nas coisas que a gente precisa fazer. Então, dentro desse mesmo conceito, eu gostaria de te lembrar que mais importante que a velocidade, ou seja, acabei de aprender uma coisa nova, deixa eu colocar ela em prática, é, é a direção onde você quer chegar, o quando você vai chegar, o onde você vai chegar e o caminho que você vai percorrer para chegar onde você precisa. Eu costumo dizer que a gente está num ponto e a gente precisa chegar do outro lado da ponte. Mas o importante é não voar a ponte, é não sobrevoar a ponte, é não entrar pelo rio e mergulhar por debaixo d'água, e sim fazer o processo natural de atravessar essa ponte, o processo normal de caminhar passo a passo, um grãozinho por dia, fazer o que você precisa fazer e caminhar dentro dessa ponte para chegar do outro lado. Imagina que muitas pessoas, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas que cada vez que você pergunta para elas, elas estão fazendo uma coisa diferente. E essa é a profissão do futuro. Por exemplo, nossa, o que você está fazendo hoje? Aí ela, hoje eu estou trabalhando com venda de Avon, de Natura. Amanhã, eu descobri que se eu agregar Avon, Natura e lingerie, eu vou ficar bem melhor. Ou, nossa, eu estou fazendo projetos de interiores e agora eu descobri que se eu fizer projetos de interiores mais vender a Avon, Natura e lingerie, eu vou ganhar muito mais. E aí a gente entra num ciclo de dispersão. Aqui era para a gente ter um foco onde a gente concentra toda a energia. Eu não estou dizendo que você não tem que ter atividades extras. É muito importante. Olha eu aqui, gente. É muito importante que você sempre estabeleça, sim, novas atividades, novos conhecimentos, né? Eu estou aqui em Brasília, inclusive, aprendendo sobre marketing digital. É isso que eu faço aqui com vocês, é isso que eu transmito lá no meu Instagram de designer de interiores. Por quê? Porque eu preciso usar o marketing, eu preciso estar onde o meu público está para vender os meus produtos. Então eu tenho que aprender mais sobre marketing digital porque isso vai agregar dentro do meu negócio. E não significa que eu não estou fazendo o que eu preciso fazer, que é projetar interiores. Deixa eu ver aqui se é o meu notebook. Meu notebook tá aberto bem ali, ó. Eu tava projetando até agora há pouco, né? Fiz todo o meu processo ali, dei uma conferidinha nos meus projetos e tô aqui fazendo uma live com vocês. Mas tudo isso tem que ser muito bem pensado.
O importante é o caminho que você precisa percorrer. Ele precisa estar muito bem delimitado aí na sua mente, no seu coração. Você sabendo onde você quer chegar, é muito mais fácil de percorrer esse caminho. Então, tenha compaixão com você mesma. Entenda que você precisa ter uma direção, que isso não precisa ser urgente, emergente, correndo, que isso precisa ser constante. Então, todos os dias fazer o que precisa ser feito. E hoje vou deixar esses 4 pilares de ser produtivo, que são eles: não ser agenda de outras pessoas. Você precisa delimitar os seus horários. Para quem chegou agora, eu vou deixar essa live gravada. Então, assista porque eu trouxe muitos pontos legais hoje. Você não precisa ser agenda de ninguém. Seja gentil com o outro, mas seja gentil com você mesma, para que você tenha uma agenda que realmente te atenda e não só fique por atender somente as pessoas, tá? Ocupar-se não é produzir. Ter uma agenda lotada, repleta de atividades, não significa que você está sendo produtiva. Terceiro ponto, as tarefas nunca vão terminar, então entenda, seja gentil com você mesmo, entenda que o processo de ter tarefas nunca vai terminar, mas que é muito possível que você consiga ter um fluxo de tarefas que vai respeitar o teu tempo, vai respeitar você como um ser humano inteiro. E mais importante que a velocidade é aonde você quer chegar. E para finalizar hoje, quero te fazer um desafio. O desafio de elencar um bloco para responder às pessoas. Então, elenque aí um bloco para responder às pessoas. Eu sei que o WhatsApp pode te chamar a atenção, as pessoas podem querer fazer ligação por vídeo, ficar te chamando toda hora, mas eu vou te falar a verdade. Quem tem emergência em falar com você, pega o telefone e te liga. Não fica te mandando mensagem. Vocês notaram que cada dia mais está mais distante o fato de telefonar para o outro? Você costuma fazer ligações pelo WhatsApp, videochamadas pelo WhatsApp, responder as pessoas pelo WhatsApp, mas não liga. Isso significa que as pessoas estão fazendo desse instrumento um alerta para te gerar ansiedade, para mim gerar ansiedade. Então eu elenquei que eu tenho hoje um bloco e isso está recente. Eu fiz um bloco para responder as pessoas pelo WhatsApp. Por quê? Porque quando um cliente está com problema, ele me liga na hora. E aí eu sei que esse problema é urgente. Quando a minha filha precisa falar comigo, eu sou mãe de uma adolescente e ela precisa falar comigo naquele momento, o que que ela faz? Ela me liga. Meu marido quer falar comigo? Ele me liga. Entende? E eu elenquei esse horário, um bloco para responder às pessoas. Então vamos implantar uma prática nova hoje. Se fizer sentido para você, elenca um bloco para responder às pessoas. Ah, mas o empreiteiro da minha obra está precisando falar comigo agora. Ele vai te ligar, nem que seja cobrar. Ele vai te ligar. Essa é uma crença de que as pessoas não querem mais ligar. Se elas não querem mais ligar, é porque aquilo realmente não é importante para elas. E aí elas estão fazendo de você a agenda delas. Então, se fizer sentido para vocês, eu quero saber se vocês implantaram e como é que foi a experiência. Faz isso um dia, aí você prolonga para mais 2 dias, aí você prolonga para uma semana e logo isso se torna um hábito. Então, se você colocar em prática e ver que isso vai aliviar essa ansiedade, esse estresse e fizer sentido para vocês, eu gostaria muito de saber como é que foi a experiência aí de elencar um bloco para responder às pessoas. Meninas, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu aproveitar para dar um oi para todo mundo, dizer o quanto eu tô feliz com a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Se alguém tiver pergunta, vou deixar um delayzinho aqui. Se não tiver perguntas, a gente vai finalizar, porque como eu disse, hoje eu preciso almoçar ainda, não almocei. Aqui em Brasília são 2 e pouquinho, tô com muita fome já e ainda tenho que procurar, acho que eu vou num shopping. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Que a semana de vocês seja muito abençoada. E espero vocês na próxima live e que seja uma informação que realmente faça a diferença na vida de vocês. Um beijo para vocês e até logo.
Logo.